Olá, bem-vindo a mais esse episódio do ABCcast Conexões. É um prazer recebê-lo, um prazer recebê-la para mais uma semana onde nós conversamos sobre os mais variados assuntos e desta vez, como não é diferente, trouxemos e assim, vou olhar aqui para o nosso produtor para dizer, a gente caprichou no assunto de hoje, né? Que a gente conseguiu pegar um assunto talvez o mais variado de todos que a gente já trouxe até aqui, e a nossa missão hoje vai ser desvendar este ponto e mostrar para você que está em casa como que este assunto impacta de alguma forma a sua vida. A gente vai rever aqui algumas histórias que vão comprovar isso. Então, do meu lado, antes de falar da nossa entrevistada, né? Do meu lado, eu chamei para compor comigo aqui o Juliano Alvarenga. Ele é a mente, a cabeça, o rosto, na frente, por trás, assim, de todos os lados da página Bora Comer e Beber ABC. É um grande influenciador que nós temos aqui na região, que tem mostrado para todas as pessoas que o seguem quais são os melhores lugares. Sabe aqueles encontrados, aqueles achadinhos perfeitos onde você pode comer, beber e se divertir aqui na região. Então, se você não segue ainda, como é que Juliano? Como é que se segue você? Fala pessoal, tudo bom? Prazer, Juliano Alvarenga. Primeiramente é um prazer estar participando aqui ao seu lado, poder somar, né? E entrevistar pessoas tão importantes na região também e fazer parte desse programa incrível, né? Bom, é uma honra, é isso aí. Eu divulgo os comércios gastronômicos, mostro a gastronomia incrível que né, do ABC que a gente não precisa ir para muito longe. Acho que aqui no ABC tem lugares incríveis que a gente pode conhecer e a minha página é justamente isso, mostra os locais perfeitos diversos que tem na gastronomia aqui no ABC. É isso aí. Para você, achando que a gente vai falar de gastronomia hoje, você está errado. A gente vai falar de outro assunto. Na verdade, o assunto principal hoje é cadeia de frio. Já vamos começar com esse assunto. Como a gente vai falar de cadeia de frio, é uma coisa que talvez você não conheça, nós trouxemos a maior especialista em cadeia de frio hoje que nós conhecemos, que é a Liana Montemor, do Grupo Polar, que é um grupo especializado em cadeia de frio. E a gente vai desmistificar um pouquinho o que é isso e como a atuação do Grupo Polar influencia a vida prática das pessoas. Não é isso, Liana? Seja bem-vinda e é um prazer recebê-la hoje aqui. Muito obrigada, para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje, agradeço demais o convite e eu estava aqui pensando, o nosso assunto tem tudo a ver. Sim, claro. Porque a gente vai falar da cadeia do frio de um determinado assunto, que eu acho que ele tá fazendo um suspense, mas que tem tudo a ver com comida e bebida também. Exatamente. Isso, eu só vou ler rapidinho aqui algumas coisas sobre a Liana para vocês terem assim uma visão do que ela é e o nível de conhecimento que ela tem. Então, a Liana é farmacêutica, vai me corrigindo, tá? Se eu anotei errado aqui. Diretora técnica estratégica do Grupo Polar, a gente vai explicar o que é o Grupo Polar logo mais. Ela também tem autoria de livros sobre a cadeia de frio. Ou seja, conhece bem, né? Vai conseguir escrever um livro sobre a cadeia de frio, conhece bem. Atua como vice-presidente do ISP Brasil e é treinadora técnica da Anvisa, coordenadora da Abralog, enfim. A Liana está em todos os lugares aqui onde nós podemos encontrar um bom especialista para falar sobre o ponto que nós precisamos hoje aqui. Então, antes de iniciarmos o assunto principal da nossa conversa, vamos entender da Liana como que você chegou nesse universo, na verdade, né, Liana? Pode contar rapidamente um histórico? Claro. Porque não pelo menos eu nunca conheci alguém que tivesse tanto conhecimento sobre uma área técnica específica assim, como você conhece, né? Caí nessa fria. Caiu nessa fria há quase 20 anos. Sou farmacêutica, né? Fiz pós-graduação em cosmetologia, então eu só sei comprar um bom shampoo, mas nunca atuei efetivamente nessa área. Certo. E acabou que a vida me levou para o Grupo Polar. E eu fiquei no Grupo Polar todo esse tempo pela quantidade de oportunidades e desafios que eu tive lá. Uhum. Me apaixonei pelo ramo, pelo tema. Percebi a grande dificuldade. Dizem que os incomodados é que movem o mundo, né? Percebi a grande dificuldade que a gente tinha no setor
E aí eu falei, gente, isso daqui precisa melhorar, porque a gente precisa melhorar a vida das pessoas, a gente precisa melhorar o que está acontecendo nesse universo do transporte de medicamentos. E quanto mais eu me especializei, mais eu ganhei espaço, mais eu ganhei reconhecimento do mercado. E aí eu fiquei. Me apaixonei pela área. Explica pra gente o que é o Grupo Polar, Ok. onde ele tá atuando, onde está localizado também. Tá. O Grupo Polar está localizado aqui em São Bernardo. E é uma empresa com foco em soluções para transporte de medicamentos com temperatura controlada. O nosso business realmente é as ciências da vida, né? Então, medicamentos, produtos para veterinário, produtos para diagnóstico, todo produto que está relacionado à área da saúde, principalmente o farma. Mas nós também atuamos com o transporte de tudo aquilo que precisa ter a temperatura controlada. Então, a gente já fez campanha de chocolate, né? Para ovos de Páscoa, campanha para como transportar o seu medicamento, o seu alimento de forma ideal. Então, se a gente tem uma demanda específica para um transporte de um alimento, a gente também consegue atender tudo aquilo que precisa de temperatura controlada. O que nós fazemos lá? A parte das embalagens térmicas. Então, como que a gente precisa transportar um determinado medicamento, por exemplo, numa faixa entre 2 e 8 graus, por um determinado tempo? Que medicamento é esse, né? Para pessoa que está em casa se perguntando que tipo de medicamento é esse. Todo medicamento. Todo medicamento ele tem uma faixa de temperatura que deve ser mantido durante a armazenagem e o transporte. Por exemplo, quando você tem em casa uma insulina, uma vacina, né? Ou mesmo medicamentos mais simples, como um anti-inflamatório, um remédio para dor de cabeça. Então, todos esses medicamentos precisam ter a faixa de temperatura controlada. E aí, o Grupo Polar é responsável, hoje, líder no Brasil, referência no Brasil para esse tema, por fazer a caixa térmica, o gelo e a forma como isso se transporta. Mas eu entendo, então, que o Grupo Polar é uma empresa de tecnologia de ponta, né? Embora a gente esteja falando de caixas de transporte de medicamento, é uma coisa muito mais do que uma simples caixa, né? Exatamente. E tem muita tecnologia empregada ali? Sim. Não só, né, na construção dessa caixa, porque é uma caixa específica, então não é como você comprar a caixa de férias no mercado, né? Mas é uma caixa pensada, elaborada, testada, qualificada para entregar aquilo que ela precisa para a manutenção desse medicamento ou desse produto, do alimento, enfim, tá? E não só isso, né? A gente tem toda uma estrutura de monitores de temperatura, que ao longo do programa a gente vai falando um pouquinho mais, mas monitoramento, sistemas para monitorar. Então, você sabe em tempo real o que está acontecendo com a sua carga, a temperatura que tá, se tá saindo da faixa de temperatura ideal, se você vai ter uma excursão. Então, desde produtos que são entregues para a indústria farmacêutica até para o paciente final. Então, aquele paciente que vai viajar, o paciente que precisa transportar no dia a dia esse medicamento, a gente tem toda essa área, uma área de tecnologia muito forte, desenvolvendo novos produtos, uma área de sustentabilidade, trazendo inovação, né, junto com a sustentabilidade. Liana, quando você tem um produto que é transportado de forma errada, ou talvez a temperatura oscilou muito, a eficiência desse medicamento, por exemplo, pode ser alterada? Talvez, né? Se perde alguma coisa assim? Com certeza. Você pode ter a ineficiência. Então, nós podemos ter... É que esse tema ficou muito famoso na época da Covid. Sim. Né? E aí todo mundo viu uma caixa transportando uma vacina sendo aplicada, mas isso existe desde sempre. Eu costumo dizer que ficou óbvio que a gente fazia na época da pandemia, mas isso existe desde sempre. E quando um medicamento ele é produzido, ele tem uma faixa de registro, sem ser muito técnica, tá, pessoal? Mas só para vocês poderem entender. Essa faixa de registro é aquela que tá lá na embalagem quando a gente compra esse medicamento. É que muitas vezes a gente não repara
mas está escrito lá, manter entre 2 e 8 graus, manter entre 15 e 30. E quando eu fujo dessa faixa, o que é o que a gente chama de excursão de temperatura, eu posso ter a ineficiência dessa droga, desse medicamento, ou eu posso ter também efeitos adversos, né? Um exemplo assim, quem nunca pegou um protetor solar que ficou exposto ao sol, e quando você vai passar o protetor, você coloca na mão, sai primeiro um líquido e aí demora para vir, né, a parte branca. Ou seja, ali a gente teve uma mudança de fase daquela emulsão, daquele creme. Então isso já é uma comprovação de uma excursão de temperatura. Isso pode acontecer num protetor solar. Qual é a perda que a gente vai ter, né? Às vezes um vermelho. Mas isso pode acontecer numa vacina, onde você tem uma população que foi vacinada, mas não efetivamente imunizada muitas vezes. E o bacana, acredito que vocês fabricam a caixa do ponto de partida até o ponto de distribuição, né? O comércio, e também para o consumidor final, né? Exato. Que somos nós, né? Exatamente. É isso mesmo. A gente tem, para todos os elos da cadeia, né? Produtos diferentes. Então, um exemplo aqui, né? Essa daqui é uma bolsa térmica. Não, mas isso aí está diferente da caixa que eu imaginava como é, né? Eu imaginava... Essa caixa que você imagina existe. Ah, tá bom. Eu imagino uma caixa. Eu já imaginei que teria um isopor aqui dentro desse... Mostra pra gente como é que é essa caixinha. Vamos lá. Quando eu tô falando de grandes volumes, né? Então eu tô falando de uma carga que sai da indústria farmacêutica e vai chegar num distribuidor. Esse distribuidor. Um freezer, uma geladeira, assim. Existe é isso aí, tá bom. Então, quem tá curioso aí pode entrar no site do Grupo Polar e ver tudo que a gente tem lá. Mas nós temos para grandes volumes. Como você citou, o paciente, essa daqui é um exemplo, né? Que é muito mais fácil de eu carregar, né, pessoal? Então eu trouxe aquilo que era logisticamente fácil de eu transportar. Mas essa é uma bolsa térmica que a gente usa para o paciente final. Ah, que legal. Então eu tenho um local ideal para eu colocar o produto, que não entra em contato direto com o gelo. Então com isso eu consigo proteger o medicamento que vai ficar aqui dentro, porque se eu deixar em contato direto com o gelo, ele vai congelar esse medicamento, então eu vou ter uma excursão de temperatura negativa, o que pode também levar à ineficiência desse medicamento. Isso é só um exemplo, né? Mas a gente tem diferentes caixas com diferentes volumes para diferentes aplicações. Liana, então... vocês têm que estudar muito bem a carga para propor qual é o meio de transporte dessa carga, né? Eu preciso estudar a temperatura e o tempo. Essa é a minha premissa básica. Tá. Né? Baseado nisso, normalmente a indústria farmacêutica tem o estudo de estabilidade, que significa o quê? O quanto aquele medicamento pode flutuar naquela temperatura. Então, entre 2 e 8 graus, será que ele pode chegar a 0 e vai ter algum problema? Algumas indústrias passam essa informação pra gente, a gente trabalha com esse dado, mas a grande maioria não passa. Então, a minha premissa para esse desenvolvimento é tempo e temperatura. Eu tenho dentro da Polar um laboratório que chama Valida, é um laboratório referência para isso no Brasil, e aí nós fazemos os testes com essas caixas. Como a indústria farma ela é altamente regulamentada, eu tenho que seguir um guia para poder desempenhar esses estudos. Então, imagina como se eu simulasse a temperatura externa que essa caixa vai passar. Então, eu simulo através de uma câmara térmica. Eu coloco essa caixa lá dentro. Então, eu faço uma simulação assim. Ela vai daqui até o Nordeste. Quais são as faixas de temperatura que ela vai encontrar? Quais são os tempos nessa temperatura? Então, eu vou pegar uma temperatura de 40 graus, por mais ou menos quanto tempo eu faço essa simulação para entender se essa embalagem é capaz de suportar essas variações de temperatura. E aí isso chama estudo de qualificação. Depois a gente faz isso na rota, no campo real, né, dessa cadeia logística. E com isso a gente sabe se essa embalagem suporta ou não essas variações sem o medicamento perder a qualidade dele. Nossa, é interessante. E vocês, quando fazem todos esses testes, né? Depois vocês têm uma medição de a qualidade da caixa, a eficiência da caixa? Sim. Você tem um índice? Como é que funciona? Nós usamos, eu trouxe um exemplo aqui, gente, porque é um assunto tão técnico, né? Eu trouxe um exemplo para vocês verem. Esse é um monitor que nós temos, que a gente consegue, ele chama Polar Tracker.
e nós conseguimos ver em tempo real. Um termômetro, seria um termômetro. Exato, é um termômetro. É um termômetro mais tecnológico, porque a gente consegue ver em tempo real a temperatura, a umidade, a geolocalização dessa carga. Então, esse é o meu principal instrumento de trabalho, né? Eu coloco dentro da minha embalagem que está sendo testada, por exemplo, né? O meu produto, a minha embalagem. E eu consigo ver em tempo real o que está acontecendo aqui dentro. Eu preciso desses dados para poder afirmar que essa embalagem sustenta o tempo necessário na temperatura ideal. Então, é baseado nisso que eu faço um relatório para aprovar, né? Para provar e aprovar que essa embalagem está devidamente qualificada. E hoje esse nosso relatório é um relatório extremamente técnico e ele é utilizado como um relatório referência. Então, mas é referência para quem lê esse tipo de relatório? É vigilância sanitária, Tá. né? Anvisa, que é a nossa vigilância, nossa agência sanitária aqui no Brasil. E também para todo tipo de auditoria que esse cliente passa. Então, se eu estou falando, por exemplo, de uma indústria farmacêutica, que ela é uma multinacional, ela com certeza vai ser auditada pela matriz dela, que está fora do Brasil, né? Ou ela vai ser, por exemplo, um distribuidor, vai ser auditado pela indústria farmacêutica. Então, a gente tem vários entes nessa cadeia que sofrem diferentes formas de auditoria. Ou seja, a Anvisa, ela observa como o equipamento está funcionando e ela testa se é um equipamento que pode ser usado ou não, né? Ela valida, na verdade, né? Exato. Agora, falando de Anvisa, acho que desde 2020 a Anvisa tem colocado algumas regulamentações nesse mercado, inclusive, e, se eu não me engano, ela exige que quem vai transportar equipamentos tem que transportar vacinas, enfim, tudo aquilo que a gente já citou aqui, precisa fazer do jeito certo, né? Como você está vendo o desafio de adaptação a essas novas regras? Embora já se passou 5 anos, né? Mas eu imagino que ainda estamos numa fase de adaptação, né? A gente tem uma nova regulamentação, que é a RDC 430, Isso. né? E essa nova regulamentação, ela foi um grande desafio, porque entre outras formas da gente ter que se adaptar a ela, o grande desafio para todo o mercado foi assim: o que diz essa legislação? Todos os medicamentos que possuem a temperatura entre 15 e 30 graus, que é a grande maioria, que eu tenho certeza que vocês têm esse medicamento na casa de vocês, né? Um remédio para dor de cabeça, um anti-inflamatório, qualquer tipo de remédio. Depois vocês vão lá e vejam na caixinha do medicamento que vai estar escrita essa faixa de temperatura. Deveria ter o controle da temperatura durante o transporte e armazenagem. Esses medicamentos normalmente são transportados em caixas de papelão, sem o controle devido de temperatura. E eu ter o controle de temperatura, seja uma caixa, um gelo, um carro refrigerado, incide em custos. E o que o pessoal não quer é pagar por isso, né? Então, existe uma fase de amadurecimento dessa legislação. As indústrias, as distribuidoras estão encontrando formas de não necessariamente ter que entrar com uma solução para fazer o controle. Muitas vezes, utilizando esse estudo de estabilidade que eu falei para vocês. Então, é assim: meu medicamento tem que ficar de 15 a 30. Mas será que ele pode ir até 40, que eu não vou ter problema nenhum? Então, as indústrias que têm esses dados estão utilizando, né? E foi uma fase de amadurecimento do setor. Eu digo que não foi, né? É uma fase ainda de amadurecimento tá em processo. Ô, Juliano, você imagina a dificuldade que deve ser para a Anvisa, ou talvez outro órgão, fiscalizar isso? Exatamente. Eu vejo que, mesmo que esse medicamento não tenha necessidade de uma temperatura mais baixa para ser conservado dentro da sua casa, ele tem que ser transportado numa temperatura mais baixa para chegar até no final ali? Ou Ele tem que ser... Porque... por isso desse valor, né? Fazendo uma analogia com a sua área, quando a gente tem um tomate, por exemplo, né, um alimento que está dentro da geladeira, a gente consegue perceber que esse alimento não está próprio para uso, né? Que ele está podre, que ele sofreu, que ele está amassado, você não quer comer. Quando você tem uma vacina que passa dessa faixa de temperatura, muitas vezes a gente não consegue ver. Então, o filtro solar, eu vejo, né? Mudou de fase, mesmo assim a gente passa. Mas uma vacina, que é um frasco com líquido ali dentro, eu não consigo enxergar.
Então, o que eu tenho que manter é aquela faixa de temperatura que o fabricante vai me dizer, né? Como eu não consigo ver isso a olho nu, eu preciso obedecer o que tá ali, ou que ele me diga, olha, para esse determinado medicamento, você pode subir um pouquinho a temperatura, mas o ideal é que a gente sempre mantenha aquela faixa. E manter numa faixa, quando a gente fala 15 a 30, nossa, são 15 graus, né? Dá para brincar bastante aí. Não dá. É uma faixa que não é mais curta do que o 2 a 8, que eu tô falando de 6 graus de diferença, né? Mas é um grande desafio manter essa faixa de temperatura. Por isso que a gente empenha tanto para fazer esses estudos da forma correta, medindo da forma correta. Por isso que tem tantos guias e leis para isso. E aí, no final, a gente tem, às vezes, o consumidor que não sabe, não tem essa informação, acaba deixando medicamentos dentro do carro, que sobem a temperatura, ou muitas vezes ele deixa esse medicamento na cozinha, né? Onde tem uma umidade alta e acaba estragando, colocando... Eu deixo no armário, em cima do fogão, assim, ó. Então ele esquenta, esquenta, esfria. Vamos mudar esse local. Que é o armário que ninguém mexe, né? Então ele fica lá guardando os... Minha mãe sempre guardava numa caixinha de medicação mesmo, né? Dentro do armário, assim. Então, aonde tá esse armário? Na cozinha? No banheiro? Na cozinha, ficava na cozinha. Mais longe do fogão também. Se a gente não tá deixando esse medicamento no sol, tomando luz, né, num lugar quente, ainda estamos bem. Mas o problema é quando a gente deixa dentro do banheiro, que tem a umidade. Sim. E aí, muitas vezes, aquela embalagem que a gente pega, o blister, né, do medicamento, às vezes é um medicamento que você já usou, então ele não tá com aquela resistência toda daquela camada protetora. E aí você vai ver o medicamento, ele tá úmido. E ele pode trazer uma consequência. Desculpa até te interromper, Eliana. Deixa eu dar um cenário e você me aponta, assim, os desafios nesse cenário, tá? Que eu quero trazer um cenário muito mais... até mais próximo ainda para o nosso pessoal que está nos assistindo. Eu trabalhei por um tempo para uma grande empresa... farmacêutica, mas era do ramo do varejo farmacêutico, né? Uma rede de depois farmácia. Você me conta qual que é. Uma rede de farmácia. Ela não produz o medicamento dela. Então ela tira da indústria farmacêutica, leva para um grande centro de distribuição, e desse centro de distribuição os caminhões lá diariamente estão levando seus medicamentos para as quase 3 mil farmácias Brasil afora aí, né? Nesse processo todo, eu imagino que o transporte possa ser um grande desafio, né? Porque você tira de um lugar, vai para o outro, acomoda, tira desse lugar, vai para o outro, até chegar numa unidade de farmácia, numa drogaria comum do bairro, até o momento em que o consumidor final vai comprar aquilo. Dentro dessa cadeia inteira, onde você enxerga os riscos e os eventuais pontos de atenção, né? Onde nós temos que prestar atenção se a nossa empresa que a gente gosta tanto, a farmácia que eu sou fiel, se ela está cumprindo regras ou não, para eu saber se o meu remédio que eu estou comprando, ele está sendo armazenado da forma correta. Do ponto de vista do consumidor, a gente precisa observar, assim, primeiro a informação. Essa é uma informação que demora muito para chegar no consumidor. Então, até por isso, te parabenizo novamente por ter trazido esse tema. Que, ao mesmo tempo, é um tema técnico, né? Não é um tema tão divertido quanto falar de viagens, que é um tema que eu amo, ou a gente falar de comida, né? Não é um tema... É um tema técnico. Então, parabéns por trazer isso, porque a população precisa ser orientada. A população não tem como saber como que esse medicamento vai chegar. O que ela precisa ter são os cuidados mínimos ali da parte de que lhe cabe, né? Os cuidados que ela tem em casa, o cuidado que ela tem com esse transporte. Tá informada, porque quanto mais informação ela tem, mais ela consegue perceber que alguma coisa tá errada. Então, eu vou te dar um exemplo. Medicamentos oncológicos. Esses dias, uma amiga minha postou, né? Ela teve o câncer, ela tá na fase de tratamento final e ela postou uma foto de um medicamento de 15 a 30 graus, imagina, um oncológico, né? Eu não vou nem falar do valor do produto em si, mas do valor que tem o medicamento para essa vida. E ele estava numa caixa de isopor, sem gelo. E ela achando que estava tudo bem. Então, esse paciente que está recebendo precisa ter a ciência de que, será que eu estou recebendo da forma correta?
Será que esse medicamento, como que eu armazeno aquele dentro de casa? E muitas vezes ela questionar o distribuidor desse medicamento. Olha, eu recebi aqui numa caixa... Economia, né? Economia, eles usam economia, não querem gastar, né? Para chegar no consumidor ali final, né? Exato. É onde você falou. E acha que tá tudo bem, mas esse medicamento numa caixa de isopor sem um gelo apropriadamente, como que ele foi transportado? Então ele passou por uma situação de 40 graus, 50 graus, né? 60, 70, um carro parado no sol, como é que ele chegou até ali? Então quanto mais informação a gente dá, melhor é. Eu tenho um caso que é muito positivo. Uma mãe que tem uma criança que toma o hormônio do crescimento e aquela expectativa, porque mês a mês a criança fica ali medindo, né, para ver se vai ter uma altura melhor, né, mais alta, enfim. E eles ficam contando os centímetros. E essa mãe me ligou, porque ela me descobriu na rede social, não sei como. E ela disse assim, olha, eu tenho meu filho, ele tem problema com... Ele toma esse medicamento, enfim. E quando acaba a luz, o que eu faço? Eu fico desesperada com esse medicamento, porque é um medicamento de geladeira. Se preocupa, né? Ela se preocupou e ela me disse assim, a minha outra preocupação é, ele vai para casa do pai e ele tem que transportar esse medicamento. Como eu faço? Então, assim, gente, imagina o valor que tem essa simples pergunta dela. E aí ela começou a colocar nesses grupos, porque as pessoas se encontram, né? Hoje em dia nos grupos de Facebook e tal, Instagram. E ela começou a divulgar esse trabalho. A gente fez até uma live pensando nisso, para falar sobre isso com esses pais e etc. Então, quanto mais a população se informar, eu acho que mais a gente vai ter uma cadeia consolidada, sem risco de interrupção. Muito bem. Né, desses elos. E a gente tá aqui para informar, não é isso? Com certeza. Eu tô vendo aqui a embalagem que você trouxe de exemplo, né? E assim, olhando superficialmente, a gente tem aqui tecido, tem plástico, um material algodão ou material sintético, enfim, é uma série de componentes, né? Que me faz questionar o seguinte, Liana, a sustentabilidade para o Grupo Polar é um ponto de atenção quando você fala em todos os produtos que vocês têm de transporte de medicamento, tanto a sustentabilidade, a reciclagem desses materiais, como é o compromisso do Grupo Polar com a questão de sustentabilidade e a questão ambiental? Nós temos um compromisso muito forte. Essa semana até nós participamos de um evento de novos materiais sustentáveis no Sindusfarma, que é o Sindicato da Indústria Farmacêutica. Foi aberto a todos os fornecedores da indústria farmacêutica e 5 foram apresentar os seus materiais, ou seja, um número muito baixo frente a tantos fornecedores que a gente tem. E o Grupo Polar foi um deles. Então foi a primeira vez que a gente fez esse evento e nós fomos lá apresentar as nossas soluções. Então nós temos soluções que são, por exemplo, caixas 100% recicláveis. Nós temos um gelo que é como se fosse esse gelo. Esse daqui é um gelo espuma, então para quem tá em casa, para poder entender melhor, sabe quando você vai num casamento, numa festa, que você tem aqueles arranjos florais? Essa espuma é essa espuma do arranjo floral. Daquela espuminha verdinha. Isso, furadinho. Exatamente isso. Tá. Então esse gelo é um gelo especial que previne picos negativos de temperatura nesse medicamento. E aí nós temos esse tipo de gelo, né, que a gente chama de Ice Foam Eco, que é um gelo que inclusive a gente utiliza como substrato. Nós temos uma horta, nós chamamos de Projeto Fazendinha. Essa horta, todos os elementos dessa horta são plantados nesse substrato, então nessa espuma que vocês veem aqui. Certo. E aí a gente distribui para a comunidade ou para o nosso dia de feira dentro da Polar, tudo que a gente planta no Projeto Fazendinha. Isso é uma vertente, né? Nós somos uma empresa ISO 14001, nós temos vários selos, várias certificações, então GHG Protocol, Eu Reciclo, que é um selo que diz que tudo aquilo que eu coloco no meio ambiente, ele é coletado de uma outra forma, não exatamente aquela caixa, aquele gelo, mas ele é coletado de uma outra forma pelo Eu Reciclo. Nós estamos a caminho do Ecovadis, que é uma nova certificação. Então, nós temos um departamento de socioecoeficiência pensando em tudo isso. Na forma da gente fazer logística reversa, da gente coletar esse material que a gente coloca e de muitas vezes trabalhar o próprio isopor de uma forma mais sustentável, porque o isopor acabou sendo vilão
Sim, sim. do negócio, né? Mas a gente, quando o isopor ele é reciclável, ele é utilizado para outras finalidades, a gente mesmo assim consegue torná-lo sustentável também nessa cadeia. Muito bom. Eu vou fazer uma pergunta pro Juliano, posso? Claro. Me veio na cabeça aqui uma pergunta. Eu fiz essa mesma pergunta num outro episódio para um outro jornalista que estava com a gente, que é o seguinte: a Liana está mostrando para a gente aqui que o Grupo Polar tem um compromisso com a sustentabilidade e com o meio ambiente. Até, acho que desenvolvendo tecnologias e produtos que possam ser biodegradáveis e reutilizáveis, ou pelo menos a coleta essa engenharia reversa, né, de você pegar os materiais de volta. Quando você tem ciência de uma empresa que tem esse cuidado ambiental, muda alguma forma a sua percepção de como você olha uma empresa que atua nesse setor farmacêutico, setor químico, que é um setor tão assim, aparentemente ele parece que avança contra os interesses da natureza, né? Mas quando você vê uma apresentação como essa, te faz ter uma ideia diferente da empresa? Quando a gente vê que a empresa olha com outro olhar pra gente, né? No dia a dia, né? Nessa parte da sustentabilidade, né? De inovação, de produtos. A gente fala tipo, na própria caixa de isopor, né? Hoje você vê uma qualidade melhor, né? Apesar de ter um custo, acho que um pouco maior, né? Do que é. Mas é algo que facilita muito mais no dia a dia também, né? Na qualidade. E aí a outra pergunta é: você é disposto a pagar um preço mais caro por um produto que é ecologicamente sustentável? Ou você prefere pagar mais barato e vem o que vier? É meio complexo, assim, a pergunta, assim, porque, assim, nem todos têm as condições de pagar por algo melhor, né? E acaba utilizando daquilo que já é comum ali, né? Uma vez que eu tenha condições de pagar por aquilo, com certeza eu quero um produto melhor que vai me dar uma qualidade melhor. Perfeito. Você vê, eu quis fazer essas perguntas, Liana, para a gente poder chegar num ponto aqui da nossa conversa. O Grupo Polar deve investir em inovação constantemente, é o que eu imagino, né? Sim. E a inovação, ela tem um custo para ser feito. E toda a inovação hoje, pelo menos, ela conduz a empresa a estar mais próxima da natureza, estar mais próxima das coisas biodegradáveis e tudo mais. Tem sido um desafio para vocês? É um grande desafio e eu diria quase que diário, porque a indústria farmacêutica tem suas metas de sustentabilidade, né? Sim. A curto, médio e longo prazo. E a gente, fornecedores da indústria farmacêutica, você tem que estar compliance com isso. Então não adianta eu querer vender para a indústria se eu não penso como ela. Não adianta eu querer dizer que eu atinjo as metas de sustentabilidade se eu não demonstro isso. Então, hoje, a sustentabilidade, ela deixou de ser um luxo. Ela é parte integrante do processo e no nosso dia a dia. Isso tem que ser uma cultura diferente dentro da empresa, né? E para eu ajudar o meu cliente a atingir as metas de sustentabilidade dele. Então, essa inovação, eu não tenho como desvincular isso. Tem que estar ligado. Obviamente que eu não tenho, para atender todas as minhas demandas, materiais que sejam 100% sustentáveis, 100% reciclável. Mas eu consigo contornar isso de outras formas. Como? Através de uma certificação ISO 14001, onde eu tenha boas práticas dentro da empresa. Através de uma certificação Eu Reciclo, que é eu ter esse material recolhido de um outro ponto da cadeia. Então, você precisa pensar numa forma ampla para poder atingir essas metas de sustentabilidade. Mas você que está dentro do Grupo Polar entende muito bem que é um compromisso do grupo tem que essa ser. Cadeia inteira. Porque senão não tem os certificados e você não tem a operação que consegue... Eu brinco assim, porque hoje a gente tem lixo reciclável, resíduos e orgânicos, né, dentro da Polar. E às vezes eu até levo alguma coisa para eu comer e eu falo, gente, eu não sei onde jogar isso. Eu vou levar embora de volta para minha casa, porque eu não posso jogar no lixo errado. E aí a gente acaba brincando, mas é uma realidade. Você fala assim, eu tenho esse pote, né? O que eu faço com ele agora? Ele tá sujo, então eu não posso jogar nesse lixo. Eu vou levar para minha casa, eu jogo em casa e aí eu faço a higienização de uma outra forma. Mas eu acho que isso é uma realidade. Para mim, me espanta quando eu vou na casa de alguém e a pessoa não faz a reciclagem do lixo que ela consome dentro da casa dela. Isso é uma coisa muito natural e eu acho que é cultural, sabe? Sair da sala e apagar a luz é um simples gesto.
mas você está sendo sustentável. Então, as escolhas que a gente faz no dia a dia, né? Quando a gente pede uma comida no iFood e vem lá, precisa dos talheres descartáveis. Você só diz que você precisa efetivamente se você precisar realmente, né? Se não, vamos usar os nossos. Então, eu acho que é uma cultura que tem que estar impregnada. Muito bem, muito obrigado pelo comentário. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente já volta para conversar mais sobre este tema, cadeia de frio. Espero que você esteja entendendo alguma coisa até agora, né? Vamos lá, a gente já volta. Olá, pessoal, eu sou o Celso Rodrigues e apresento o ABCcast, ao lado dela. Eu sou a Suzana Rezende. E hoje a gente está aqui para te fazer um convite muito especial. Um compilado de notícias diário vai ao ar de segunda a sexta-feira com as principais notícias do ABC, da região metropolitana de São Paulo, da capital paulista, do Brasil e do mundo. E a gente está disponível em todas as plataformas. É no Deezer, no Amazon Music, no YouTube, no Spotify, onde você preferir. É só nos encontrar e dar play. Então, se você perdeu aquela notícia importante que para você tem relevância, ela está aqui no ABCcast. E siga-nos nas redes sociais, @ABC_oficial. Te esperamos lá. Obrigado, pessoal, por acompanhar este recado. Vamos agora aos nossos quadros especiais, começando com o Contraponto. Contraponto. Nesse momento, Juliano, você veio para cá com uma missão especial de nos fazer uma pergunta importante para a nossa convidada. Eu só posso fazer uma só? Você pode fazer várias, desde que essa pergunta não seja roteirizada. A gente não combinou, então não sei o que você vai perguntar. Realmente não tá aqui no... Vamos lá. Liana. Ai, que medo. A gente fala muito sobre inovação, sustentabilidade, mas será que pequenas e médias empresas realmente conseguem acompanhar esse ritmo? Eu acho que nem sempre. Eu acho que eles não conseguem, às vezes, acompanhar... Não conseguem ou não querem acompanhar o ritmo regulatório, que já é um grande problema, né? Então, a gente estava falando aí dessa implementação de uma nova legislação. Isso, no mercado, promove uma certa mudança, porque você sobe a régua, né? E só fica... A gente estudou isso na escola, né? A lei da sobrevivência. Tem um outro nome bem técnico para isso que eu não vou lembrar agora, mas tudo bem. Mas é assim, quem de fato sobrevive a essa mudança? É a empresa que se consolida, é a empresa que fica. Falar em sustentabilidade, muitas vezes, não é uma realidade, né? Vamos ser bem sinceros. Para empresas pequenas, para empresas muitas vezes que são médias. E às vezes nem depende do tamanho da empresa, depende muito mais da característica cultural dessa empresa. Então, eu acho que não. Eu acho que nem sempre é uma realidade, infelizmente. Entendo. E quando você fala assim, de implantar tecnologias da cadeia do frio, por exemplo, o discurso é bonito, eficiência, segurança, qualidade, mas e o custo disso tudo? Transportar medicamentos não é tão barato quanto transportar sapatos, né? Sim. Não vai ser. Então, se você tá na área de medicamentos, que é uma área altamente regulamentada, e tem que ser, porque você tem a proteção da família, a proteção de um indivíduo, a saúde pública, você tem um custo de investimento. Esse custo, não dá para dizer que é um custo baixo, porque eu tenho que ter ali um farmacêutico, eu tenho que ter uma área adequada, um carro adequado, uma embalagem adequada. Então, muitas vezes você vê, principalmente transportadoras que estão acostumadas a transportar outros tipos de mercadorias que não sejam um farma, desistindo do mercado. Exatamente porque para tudo isso, obviamente, tem um retorno grande também, porque muitas vezes você está transportando um medicamento que custa uma ampola 6 milhões de reais, mas não é um investimento baixo, né? Transportar medicamento não é. Então, trabalhar com esse mercado requer investimento, de fato. Posso fazer mais uma pergunta até nesse caminho aqui? Sim, me permite invadir sua área aqui, tá? Você comentou sobre a sobrevivência das empresas. A gente está falando agora sobre o alto custo de se fazer do jeito certo, né? Eliana, eu queria que você se colocasse talvez nesse... A gente sai do Grupo Polar
para você poder olhar uma visão mais ampla de mercado mesmo, tá? Mas eu queria que você trouxesse a sua visão de especialista, de grande conhecedora na área, sobre o que falta, seja de regulamentação, fiscalização, tudo mais, no mercado como um todo, para que as empresas, até as médias e pequenas empresas que estão trabalhando ou necessitando desse tipo de atendimento... Se elas têm condições reais de investir nisso, né? Exato, é assim, até o que falta no mercado pra gente melhorar a cadeia como um todo? Falta muita coisa, gente. Falta muita coisa. Falta conscientização, falta cultura, falta a gente colocar a qualidade atrelada a custos, porque não tem como você separar uma coisa da outra, mas colocar em primeiro lugar, né? Porque tem muita empresa, principalmente quando a gente fala no começo da cadeia, que é a indústria farmacêutica, e eu diria que 99% delas tem uma cadeia muito coerente, uma cadeia de qualidade, mas quanto mais você vai saindo desse elo da cadeia e vai chegando no final, que é o paciente, esse elo vai afrouxando. Por quê? Porque a indústria, ela responde pelos regulamentos de uma forma muito mais complacente. E quanto mais você vai chegando no final dessa cadeia, parece que isso vai afrouxando. Então, assim, você tem a farmácia do seu Zé, que não tem ar-condicionado, e os medicamentos estão expostos ao calor. Ele tá Fica ali... na vitrine ali, o sol batendo o dia inteiro. A embalagem tá até sem cor, né? Saindo a né? Já tá desbotada. Então, existe isso. Existem várias coisas que a gente precisa melhorar. Quando a gente fala no órgão regulador, e a Anvisa faz um excelente trabalho, ele vem cada vez mais capacitando os seus colaboradores, os seus auditores, mas ainda falta essa conscientização, né? Falta também aquele cara que quer vender medicamento, ter um processo robusto. Então, falta muita coisa. E eu acho que hoje, eu tô nesse mercado há 20 anos. Quando eu olho para trás, eu vejo o quanto a gente já andou. Tá. Uma cadeia mais colaborativa, que é o que a gente vê muito nos Estados Unidos. Eu participo de muitos fóruns, eventos, dou palestra lá fora. Mas uma cadeia mais colaborativa, aqui no Brasil parece que as empresas têm medo de compartilhar os seus dados, para que elas não fiquem vulneráveis, né? Para o seu competidor, para o seu concorrente. Mas uma cadeia mais colaborativa, uma cadeia que de fato se entenda que somos todos corresponsáveis por aquele medicamento. Ixi, gente, a lista é muito grande do que falta. Tem mais perguntas? Eu tenho uma. Eu queria falar sobre... a gente fala de chegar ao produto, tal, das embalagens, tal, sustentáveis, tal. Mas e o descarte? Como é que é feito dessas embalagens? Tem um programa que é feito... Quem busca, quem traz, quem leva, quem descarta, como é que é? A gente tem vários exemplos para dar aqui. Então, primeiro eu tenho as embalagens de logística reversa, propriamente ditas, né? Que são embalagens que retornam e são utilizadas várias vezes. Tem aqueles laboratórios que fazem... o laboratório farmacêutico entrega, a distribuidora reutiliza essa caixa. Aqui não vamos entrar no mérito se está certo ou se está errado, porque existe... N fatores técnicos pra gente poder fazer essa avaliação, mas existe. Existe até a caixa que veio lá da indústria farmacêutica e vai parar no estádio de futebol, né? Então, muitas vezes a gente tem um fim, pode ser ou não apropriado, mas existe. E também existem os programas de coleta desses materiais, os programas das próprias fornecedoras do isopor que fazem essa coleta desses materiais. Quando eu falo desse material sustentável que nós temos na Polar, é um material 100% reciclável. E nós temos esse gelo que ele pode ser aberto, a embalagem reciclada. E esse produto, ele faz parte de um programa de aterro zero, que ele pode, por exemplo, virar um substrato, que é o que a gente faz nesse projeto Fazendinha. Então, existem N formas da gente dar fim para isso, né? Tem muita empresa de papelão, por exemplo, mesmo dentro do Grupo Polar, o pessoal da produção se move para vender esse papelão para quem compra, reutiliza, recicla esse papelão. Depois pega essa graninha e faz um churrasco, por exemplo. Né? As empresas de isopor que fazem isso no Brasil afora. Então, existem programas para isso. Interessante. Muito bem. Podemos continuar? Sim, claro. Vamos pro quadro Fora da Zona. Fora da Zona. Liana, no Fora da Zona, a gente tenta
Bem, a gente aqui já falou de cadeia de frio, a gente tá falando de saúde, a gente falou de inovação, mercado, enfim, regulação, a gente falou de tanta coisa. Mas a gente queria trazer para um lado, fora dessa zona, né? Vamos falar um pouco da Liana na questão de representatividade feminina na indústria. Eu tenho feito essa pergunta, na verdade, para outras entrevistadas mulheres que a gente traz aqui, que vêm representando indústrias, para entender como está sendo o desafio de ser uma líder em um segmento específico da indústria. Você tem enfrentado desafios como mulher nesse segmento? Com certeza. Esse machismo estruturado, patriarcal, vem com a gente, né? E sim, eu enfrento várias. Às vezes, numa frase muito colocada propositalmente, mas que não soa um machismo estruturado, mas que você sabe que por trás daquela frase existe sim um preconceito. Então, coisas do tipo, mas você vai? Você é mãe, você tem filho, né? Tipo, isso não é pra você. E ou te reconhece muito pela sua beleza e não pelos talentos que você tem exatamente, né? Sim, já passei por isso também. Só uma menina, uma loirinha de olho azul, né? Mas que não tinha... Isso no passado, né? Mas que ainda não tinha confirmado a sua capacidade científica e tecnológica para isso. Mas sim, existe. Mas assim, mulheres estão... Pelo menos existe um movimento constante de que mulheres conquistem cada vez mais espaços. Os espaços que sempre foram delas, eles foram tomados por algum momento na história, né? Se hoje você olhar para essa juventude, essas mulheres mais novas que estão olhando e têm a ambição de chegar num cargo de liderança numa indústria, por exemplo, você tem conselhos? Ou se você olhasse para trás, assim, aquela Liana de 20 anos atrás, se ela recebesse um conselho útil que você pudesse dar para ela, você consegue compartilhar alguma coisa aqui com a gente? Olha, a gente não tava no roteiro e aí você fica super despreparada para isso, mas eu vou... São vários, né? Primeiro que eu acho que a principal delas é você estudar. Porque você estudando, você se consolida, você acredita em você, não cai na síndrome da impostora, né? Quanto mais você se conhece, eu acho que a terapia... Eu sou uma pessoa adepta à terapia, faço terapia há muitos anos e a terapia me ajuda muito a fazer com que eu me conheça, para saber quais são os meus limites, o que eu tenho que trabalhar para melhorar nisso, até onde eu posso ir, como eu quero me posicionar, até como uma líder e na vida pessoal também, né? Então, eu acho que esse é um ponto bastante importante. Eu costumo ler muito livros de autoajuda, eu adoro Brené Brown, que fala muito sobre liderança, sobre coragem para liderar, e como que você pode se tornar uma pessoa melhor fazendo isso. E vindo pra cá, até de manhã eu tava ouvindo um podcast dela em inglês, então digamos assim que eu não entendi 100%, mas que deu pra pegar bastante do que ela tava dizendo. Mas ela fala muito sobre a coragem de você se conhecer, a coragem de você liderar, a coragem de saber você quem é, como você quer atuar, né? E que muitas vezes a gente se coloca numa situação de medo, mas você também tem que ter ferramentas para saber aquilo que você quer enfrentar e como você quer enfrentar. Perfeito. Pode não parecer, mas eu sempre tive muito medo de falar em público quando eu era mais nova, né? Ah, vá. Falou tão bem aqui. Eu tinha muito medo de falar em público. E aí eu percebi que isso era um desafio para mim. E eu resolvo sempre me desafiar. Isso é uma característica minha, né? Então, eu continuo tendo dor de barriga quando eu subo num palco para falar inglês, mas ontem eu acabei de submeter um novo trabalho para poder apresentar nos Estados Unidos o ano que vem. Uau. E aí, a hora que eu me desafiei nisso, eu pensei, gente, por que eu tô me colocando de novo neste lugar, né? Eu sei como eu vou me sentir. E eu pensei, exatamente pelo desafio. Porque eu sei que eu tenho capacidade para isso, eu vou me desafiar mais uma vez. E eu vou enfrentar esse frio na barriga, porque a recompensa depois vai ser muito maior. E eu percebo que essa nova geração, muitas vezes, são muito acomodados, né? Então, não sei, não tem tenho uma insegurança, ideia. assim, né? Desafios, né, pra vida, né? E... Quer ver? Acho que isso até é um gancho da gente poder entrar no outro quadro, que é o Decisões Críticas. Decisões críticas. Que mostra... A gente tem que explorar o seguinte. Existe algum momento na sua carreira, na sua trajetória, em que você tomou uma decisão
que ela impactou de fato o rumo da sua vida? Que fez você seguir por um caminho, ou que você sobrepujou um projeto, ou alguma coisa assim? Por que a gente faz essa pergunta? Porque isso ilustra o que a gente está conversando agora. Se você não se desafia e não toma aquela decisão específica na sua vida, talvez nada vai mudar. Mas quando você toma, o rumo muda e olha onde você chega, né? Acho que várias, né? Várias. É difícil falar uma só, mas eu posso dar um exemplo aqui. Eu tive síndrome do pânico. E eu nunca gostei de ficar em lugares fechados, então estava muito relacionado com a claustrofobia, né? Lugares fechados e tal. E por um tempo eu parei de andar de avião. E veja, eu amo viajar, tenho até um Instagram de viagens, que eu gosto de falar disso. E eu falei assim, não, gente, isso não vai poder impactar a minha vida aqui. E eu lembro a primeira vez que eu andei de avião, trabalhando no Grupo Polar. Não foi a primeira vez da vida, mas foi a primeira vez no Grupo Polar. E que eu tava assim, no auge da minha síndrome do pânico. E eu poderia, naquele momento, ter dito, eu não vou, né? Eu comprei um livro, eu li o livro e eu fui com medo mesmo todas as vezes. E eu acho que isso é um divisor de águas na minha vida, né? O quanto que eu enfrentei dos meus medos, assim como eu tinha medo de falar em público. E o dono da Polar, que é o meu chefe direto, né? Uma pessoa que eu tenho muita admiração e muito respeito. E ele me colocou várias vezes nisso de ser mestre de cerimônias de eventos. Uau. E vai lá, fala sobre isso, você consegue falar. E esse medo de falar em público, essa vergonha de falar em público. Mas mesmo que você não seja da área da comunicação, te colocaram numa zona fora de conforto, né? Total, porque na área das ciências da vida, ninguém é da comunicação. E a gente tá o tempo todo falando sobre um tema específico, né? Obviamente, não todos, né? Nem é para todo mundo. Mas a gente tem muitos temas técnicos sendo debatidos, muitas palestras acontecendo, muitos eventos acontecendo. E eu vejo que eu poderia ter negado desde o início. Não vou pegar o avião para visitar o cliente. Não vou falar em público. E eu me desafiei muito nisso. Eu acho que isso mudou completamente o rumo da minha vida e da minha carreira. A audiência quer saber. Muito legal. A gente tem uma série de perguntas para fazer e o tempo vai ficando curto, mas eu vou trazer a pergunta de alguém. Assim, quando a gente está preparando esse programa, até para contar para o pessoal de casa, a gente seleciona alguns assuntos e a gente aproveita os nossos repórteres que estão na rua e eles acabam conversando com as pessoas. Falam, a gente vai entrevistar alguém lá no programa sobre tal assunto. Você tem uma pergunta para fazer? E eles acabam trazendo. Nessa semana eu fui dar a tarefa e um repórter nosso falou, não, eu quero fazer essa pergunta. Eu quero perguntar que eu tenho a curiosidade. Então vamos colocar na tela aqui a pergunta dele. Vamos ver como se dá. Olá, meu nome é Celso Rodrigues, sou jornalista e locutor e gostaria de saber como o público pode ter acesso aos produtos e serviços do Grupo Polar. O Grupo Polar, ele tem um e-commerce que é muito legal, que é o Polar Store, né? Store de loja em inglês, STORE. E lá no Polar Store, a gente tem todas as soluções, seja para transportar vinhos, para transportar medicamentos, caixas, sensores de temperatura. O público em geral pode comprar quando precisa armazenar dentro da sua casa uma insulina, então ele tem um termômetro específico, bolsas para viagem, para o dia a dia. Tudo online, tem uma loja física? Tudo online. Tá. Nós não temos loja física, mas é tudo online. E tem também as redes sociais, né? Que vocês conseguem também ficar por dentro desse mundo gelado. E o bacana é que não é só farmacêutico, também é alimentício também. Sim, vinho, né? Cabe uma marmita aqui dentro. Não, mas você sabe que o meu filho usa pra transportar ele como lancheira, né? Lancheira, pra levar um eu tô olhando lanchinho. aqui já pensando na marmitinha que o dá pessoal pra levar Eu uma na terceira série com uma marmitinha. lancheira dessa, já pensou? Tinha essa. Selo é de verdade. Liana, durante essa nossa conversa, o Ed, o nosso produtor aqui, ele ficou atento a todos os dados que nós citamos. E no final, ele, assim, durante o processo todo, ele foi fazendo uma checagem das informações que nós comentamos aqui. E no final, aqui ele pode nos atestar se temos o selo Ed Verdade. Então, Ed, temos o selo hoje? Bom, Liana, nessa entrevista foram mencionados dados muito importantes relacionados à cadeia do frio.
E de antemão já posso dizer que todos foram checados e validados, então sem suspense, o selo é de verdade, está garantido. Obrigada. Vocês têm. Mas eu queria trazer aqui um dado muito importante que veio baseado no momento de pesquisa que eu estava fazendo sobre esse tema, que traz um dado da OMS, né? Ela estima que por ano cerca de 42 bilhões de reais estejam envolvidos com a perda de medicamentos em todo o mundo, né? Esse número é um número, assim, assustador. A gente convertendo vai para próximo de 200 bilhões de reais. E isso retrata as perdas e falhas que também acontecem aqui no Brasil, como, por exemplo, o roubo de cargas e o mercado ilegal de medicamentos, né? Que só em 2023, por aqui, foram responsáveis por prejuízos próximos a 1,5 bilhão de reais. Então, aqui fica a pergunta: como que a tecnologia e a rastreabilidade pode ajudar não só a garantir a qualidade dos produtos, mas também evitar que medicamentos roubados ou falsificados cheguem até o consumidor final? O Brasil não é para amadores, né? Não é. Porque esses roubos que tiveram, inclusive dentro do aeroporto, né? Não sei se vocês acompanharam. Não é para amador de fato. Quanto mais a gente tem rastreabilidade de carga, confiança no processo, procedimento, instruções de trabalho, toda essa parte que a gente consegue fazer dentro... Eu digo dentro de casa porque cada um é responsável por uma faixa, né? A gente consegue prevenir isso. Existe, mas essa é uma pauta para um outro programa, tá? Mas existe uma lei da rastreabilidade de medicamentos, que é um processo bastante antigo da vigilância sanitária, que por hora está suspenso e precisa ver ainda se isso volta ou se isso não volta, mas era para ter a rastreabilidade do produto para exatamente prevenir o roubo de carga, a falsificação de medicamento, desde o início até o final. É um processo super difícil de implementar, mas que ele é um projeto que está sendo veiculado para que isso seja, de repente, até acabar com isso, né, de uma forma geral. Mas a gente sabe que a galera dá um jeitinho para tudo, né? E o quanto mais a gente tiver tecnologia abarcada nas cargas para poder prevenir isso, a gente tem um ganho. Mas é aquela a briga constante, né? O fraudador, o ladrão, enfim, ele vai aperfeiçoar as técnicas dele para desviar a carga e usar o mercado ilegal para despacho disso. E a indústria tá o tempo todo se reinventando para prevenir essas fraudes, né? Então é uma briga que vai ser constante até alguém chegar no topo da tecnologia que... É o que acontece nos bancos hoje, né? Exatamente. A galera tá sempre reinventando uma forma de conseguir fazer a fraude e o banco tá sempre correndo atrás para ver se consegue eliminar essa última que eles inventaram, né? Exatamente. E pra gente poder encerrar a nossa conversa de hoje, a gente vai fazer uma brincadeira aqui que a gente chama de entrevista reversa. Entrevista reversa. Durante 60 minutos, a Liana respondeu as perguntas que foram planejadas e as perguntas que não estavam no planejamento. E ela respondeu muito bem. Agora, a dúvida, Juliana, é saber se a gente consegue responder, então. A gente vai deixar ela nos fazer perguntas agora. Vamos ver se a gente consegue. Eu tenho uma pra você. Ai. Lá vem. Apesar de eu trabalhar há 20 anos no ABC, eu moro em São Paulo. E eu amo comer. Então me diga, qual é o melhor restaurante do ABC? Eu vou te dar uma diversidade gastronômica. Hoje em Ribeirão Pires, nesta sexta, sábado e domingo, tá rolando um festival italiano. Terceiro festival italiano solidário. Então lá tem diversas opções de massas, vinhos. E acho que é uma ótima oportunidade de você ir conhecer Ribeirão Pires se não conhece e prestigiar a feira gastronômica italiana que está rolando neste próximo final de semana. Boa dica. Muito bem, boa dica. Bora comer e beber no ABC. Bora. Mas eu vou te dar uma dica. Então me dê, por uma favor. dica boa aqui de Santo André. Chama Meze. O Meze é um restaurante novo, inaugurado, sei lá, acho que uns dois meses aqui. Tem uma comida de frutos do mar, assim, espetacular. Então, se você gosta de polvo, qualquer coisa assim ligado a mexilhões e tudo mais, é uma comida mediterrânea espetacular. Anotado. Pode ir que não tem erro. Opção não falta, né? Combinado, obrigada. Pessoal, chegamos ao final. Eu quero primeiro agradecer
a presença dos nossos convidados aqui. Primeiramente, Juliano, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Como eu falei no início, foi um desafio aqui. A sua escolha foi estratégica para esse assunto, porque a gente queria alguém completamente desconectado do assunto, que o seu foco é outro, sua vida é outra. A gente tentou te trazer aqui para ver se, numa conversa de 60 minutos, você entenderia Sim. o contexto inteiro da conversa que nós tivemos sobre cadeia de frio. Sim. Aí eu pergunto para você, deu para entender? Com certeza, com certeza. Saber que existe esse cuidado de uma empresa conceituada, justamente aqui no ABC, né? Para o mundo, e saber que ele se preocupa como o produto vai chegar no consumidor final e com responsabilidade, né? Com segurança, acho que é incrível, né? É muito bom. Então, vamos se despedir. Você pode olhar para aquela câmera lá e falar onde o pessoal te segue. E eu já vou dizer assim, pessoal, se você é um morador da região e quer saber onde comer e onde beber, segue o Juliano. Se você é o dono de um comércio que vende comida, bebida, enfim, e quer divulgar o seu negócio, é com o Juliano também. Então, tem as duas coisas aí. Passa seu recado final pro nosso pessoal. A pergunta que eu costumo sempre fazer pro nosso seguidor: você já segue o Bora Comer e Beber ABC? Se segue, ótimo, você vai conhecer muito mais dicas gastronômicas aqui no ABC. Se não segue também, segue, que se você me encontrar na rua, você vai ganhar voucher de diversos locais gastronômicos aqui do ABC. Já encontrei. Você já segue o Bora Comer e Beber? Já encontrei. Vai seguir. E a gente vai deixar aqui nas descrições também os links e tudo mais para o pessoal poder te encontrar com facilidade. Maravilha. E seguir. E do outro lado aqui, foi um prazer conversar com a Liana Montemor, do Grupo Polar. A conversa que a gente teve, acho que ela trouxe... Ela conseguiu vencer mais um desafio nosso aqui do ABCcast Conexões, que é mostrar como a gente conecta qualquer assunto com a vida prática, o dia a dia das pessoas. Então, Liana, obrigado. E se você quiser passar um recado final pro pessoal, é só olhar para aquela câmera lá e dizer o seu recado. Bom, primeiramente, mais uma vez, muito obrigada por trazer esse assunto, né? Que bom que eu passei no teste de falar de um assunto tão gelado e técnico, de forma que você, Juliano, que tá ligado na comida, pudesse entender isso. Então significa que o pessoal de casa deve ter entendido isso também, né? Muito obrigada, gente. Obrigada a vocês que estão aí. Se quiserem seguir as nossas redes sociais, que é Grupo Polar. E vou convidar também para seguir o Viajeira, Viajeira com G, Olha, para dicas de viagem. é uma influencer Muito bem, também. é uma influencer também. Influencer também. Gostei, eu vou seguir já. Com certeza. Pessoal, obrigado por nos acompanhar até aqui. Já falamos sobre tantos assuntos nesse nosso ABCcast Conexões. Eu gosto de brincar, né? A gente falou de pneu, a gente já agora tá falando de cadeia de frio, mas nós falamos sobre cuidado de crianças autistas, falamos sobre, temas... Previdência privada, direito previdenciário, falamos sobre educação antirracista, que foi uma excelente entrevista também. Ou seja, retoma lá os outros episódios, assista as outras coisas, comente, sugira novos temas, pode nos contatar em contato@abcdoabc.com.br e nos procure nas redes sociais também. A ABC do ABC, _oficial, vocês vão poder nos encontrar nas redes e sugerir pautas, sugerir entrevistados. Se você quer ser entrevistado aqui, entre em contato conosco, vai ser um prazer colocá-lo na mesa, colocar um jornalista aqui e você responder as perguntas. Mas com isso, então, a gente se despede, pessoal. Até a próxima semana com novos assuntos. E eu garanto para você que o assunto da semana que vem vai ser tão interessante quanto esse aqui. Até a próxima. A apresentação, Tiago Quirino. Jornalista convidado, Juliano Alvarenga. Entrevistada Liana Montemor. Edição, Rodrigo Rodrigues. Captação de áudio e vídeo, Estúdio da Acisa. Associação Comercial e Industrial de Santo André. Produção, Ed Baroni. Checagem, Ed Baroni. Assistência de produção, Celso Rodrigues e Suzana Rezende. Direção, Tiago Quirino. Direção-geral, Alex Faria. Este programa é um produto do portal ABC do ABC. As opiniões manifestadas pelos entrevistados não refletem necessariamente o posicionamento do portal ABC do ABC. Para se manter informado sobre tudo o que acontece na região, acesse www.abcdoabc.com.br.